Bom, e para tentar descomplicar um pouco essa história, a gente chama a nossa Bruna Alemann, que vai falar, é claro, né, dessa questão envolvendo o Banco Master e suas implicações, como a gente costuma falar aqui. E esse ponto que a gente já chegou a abordar no ano passado, quando estourou essa história, ainda em novembro, que é dos misteriosos CDBs, que rendiam mais de 40% da média oferecida pelo mercado, né? E teve gente que literalmente comprou essa história, né, Bruna? Bom dia para você. Bom dia, meninos. Vamos lá. Sim, exatamente. Vamos falar sobre os riscos, né? Como não cair novamente. Na verdade, acho que não é nem cair novamente. Eu acho que no início o Banco Master, ele já estava trazendo um pouco essa questão da rentabilidade muito acima do comum, já era um determinado ponto de atenção, então ele não exemplificava, não posso ser injusto, ele não trazia que era um extremo risco, mas sim, sendo muito acima do mercado essa determinada rentabilidade, a gente deve abrir o olho para poder enxergar qual que é o risco efetivo daquele produto, mesmo sendo um produto de renda fixa, tá? Então, vamos lá. Geralmente, um CDB, principalmente o CDB, que é um dos principais produtos ali que estão sendo falados em relação ao Banco Master. Um CDB, geralmente, quando ele tem um risco relativamente baixo, ele vai estar ali em torno de 100 a 120% do CDI. É o mais comum, é o que a gente consegue enxergar, é o que a gente consegue ver na grande maioria das ofertas, seja do seu banco digital, seja do seu banco tradicional, ou sejam daquelas plataformas de marketplace que tem ali a sua conta remunerada, né, que a gente fala. Então, eles têm ali um CDB, ele fala ali que se você deixar o dinheiro guardado ali na conta corrente dessa conta remunerada, você vai ter um determinado percentual ali do CDI que vai estar rendendo. Então, entre 100 e 120% do CDI é um percentual de rentabilidade super comum e tradicional. Quando você passa de 120 e chega a mais ou menos 140% do CDI, que é 140%, 150% do CDI, que é o que a gente enxergou no Banco Master lá atrás, eu venho falando, por exemplo, do Banco Master, desde o início dele, lá uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando começou essa oferta muito grande desse CDB, que estava destoando muito dos outros CDBs tradicionalmente ali colocados no mercado. Ali exige uma determinada atenção para o risco. O que seria o risco? Principalmente se o credor vai ter dinheiro para pagar você, caso ele não seja liquidado. No caso do Banco Master, a gente ainda tem a garantia do FGC, porque é um banco que foi liquidado, ou seja, você consegue entrar. Agora, se estamos naquele limbo do banco que não entra, ou da instituição financeira, que não vai entrar em recuperação judicial, não vai ser liquidada, não vai ter esse processo como o Banco Master, aí o risco aumenta, ele acaba sendo muito maior. Então, se a gente colocar ali entre 120% e 150% do CDI, já começa a enxergar por que ele está me oferecendo dessa forma e qual o risco que eu tenho em relação a essa empresa. Vencimento, se vai ter recompra disso ou não, se está bem regulamentada no Banco Central, se tem todas as instituições e regulamentações do sistema financeiro estão em dia. Esses são os pontos principais. E, logicamente, quais são as garantias que estão por trás daquele produto. E, logicamente, acima de 150% do CDI, aí você tem 2 pontos, né? Acima de 150% do CDI, geralmente é um risco altíssimo, já tem que te chamar a atenção. Então, assim, logicamente, uma renda fixa é feita para multiplicar o seu dinheiro, multiplicação do seu dinheiro de forma exponencial é no mercado de renda variável como ações, onde você sabe que tem o risco de perda. Agora, na renda fixa, não é correto você assumir, né? Na verdade, não seria muito coerente você assumir determinados riscos, porque ela tem que te trazer relativamente uma boa rentabilidade, principalmente com juros altos, em relação à segurança que aquele produto te dá. Então, esse é mais ou menos o cenário. Lembrando, meninos, que tem também aquelas ofertas de CDB para você ser pego como se fosse uma estratégia de marketing. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de CDB 200% do CDI? Existem algumas instituições financeiras que elas puxam isso e que não necessariamente elas têm um crédito ruim. Porém,
ela te puxa para que você possa abrir conta, porque ela está interessada que você leve todos os seus investimentos. Isso precisa entrar em atenção também, pois existem algumas letrinhas miúdas ali atrás falando que 200% do CDI, se você for novo cliente, principalmente, e se você investir até um determinado valor com um teto de rentabilidade. Então, tudo que foge ou é uma estratégia de marketing para te captar como cliente, o produto é você e não o produto que ele está oferecendo, eu falo muito sobre isso, ou você tem um risco tremendo, principalmente um risco de crédito. Esses pontos vocês precisam ficar em atenção. A gente tem produtos específicos para poder tentar exponencializar o nosso dinheiro, mas lógico, com muita cautela, muito estudo, tendo analistas ali ao lado de vocês para poder indicar essas determinadas ações, fazer um acompanhamento, e tem os produtos de renda fixa, que o ideal é você continuar ali na sua garantia, no seu controle, dentro de um determinado padrão que está sendo oferecido. Bruna, para a gente fechar então, né, diante desse caso que é muito grande, envolvendo um banco muito conhecido, que é o Banco Master, né, de que forma isso pode atingir a credibilidade do mercado, pode, de repente, gerar receio em alguns investidores, enfim, como que isso pode afetar, mirando aí os próximos dias, próximos meses, o mercado? Bom, isso pode afetar, é um efeito cadeia, né? Se a gente tem, por exemplo, o que eu falo, se for reincidente, se nós olharmos outras instituições acontecendo a mesma coisa, é um perigo muito grande e isso, logicamente, pode afetar tanto a segurança quanto a confiabilidade do sistema financeiro. Por isso, precisa ter um papel super importante, não só do órgão do judiciário, quanto também dos sistemas financeiros autônomos, como CVM, como Banco Central, para enxergar e começar a cortar esses laços. E principalmente, né, essas oportunidades aí que podem ser enganosas. E principalmente aqueles produtos em que o cliente não consegue enxergar o que tem por trás e não consegue enxergar o que tem riscos. Eu acho que nós aqui do nosso lado e todo o sistema que está vinculado ali ao sistema financeiro, que está regulamentando, precisa ficar cada vez mais de olho nisso e ver como que ele pode ser mais transparente com o cliente para evitar todas essas questões e evitar esse efeito cadeia em relação à confiança do sistema como um todo. Tá certo, então, Bruna Aleman com a gente aqui no TMC 360, sempre desatando os nós, né, nos informando, enfim, passando dicas valiosas. Valeu, Bruna, bom dia para você. Bom dia, tchau, tchau.